E aí galera, tudo bom? Vamos dar início, na verdade, ao módulo 2, certo? Que é reação de oxirredução, de complexação e de precipitação, certo? O que acontece, ó? Só que antes de a gente entrar no nosso conteúdo, a gente precisa relembrar alguns conceitos básicos da química geral, certo? Que eu dei o nome de vale a pena ver de novo, certo? O que acontece, ó? Antes de tudo, conceito básico de uma reação. Você tem que saber o que é reagente e o que é produto, certo? Reagente é o que está antes da seta e produto é o que está depois da setinha. É o que é formado. No caso, esse cara é o produto, esse cara é o reagente, ok? E aí o que acontece? Esses númerozinhos aqui, ó, A, B e C, eles são chamados de coeficientes estequiométricos ou número de mols, que se você relembrar, é calculado por essa fórmula aqui. Ou basicamente você olha na reação, se tiver 2 aqui, então o número de mols de, sei lá, uma substância, vou dar um exemplo, de hidrogênio, são 2 mols de hidrogênio. Esse número aqui, ele, como eu falei, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, ele representa o número de mols que tem nessa molécula que você está reagindo, ou que você está produzindo, certo? Esse número de mols, como eu falei, é calculado por M, que é uma massa de uma amostra, que ele quer saber a quantidade de mols, dividido pela massa molar, que essa massa é aquela que é encontrada na tabela periódica. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, se vocês forem lá na tabela, a massa molar do oxigênio, do elemento oxigênio, é 16 gramas por mol, certo? Aí ele chega na questão e fala assim, sabendo-se que tem 160 gramas de oxigênio, quantos mols na verdade você tem em 160 gramas de oxigênio? Aí é só você fazer número de mols, massa 160 e a massa molar, que é o mm, é a massa que você encontra na tabela, 16. 160 dividido por 16, 10 mols. Então, em 160 gramas de oxigênio, você tem 10 mols, certo? Outra coisa que a gente vai falar, que a gente vai começar a falar agora, é sobre balanceamento, certo? Então, vamos começar a falar sobre o balanceamento, que é ponto-chave também. Para você balancear uma reação, e já que vamos falar de reação de precipitação, oxirredução e de complexação, você precisa relembrar também um conceito de balancear, certo? Balancear uma reação. E aí você utiliza a regra do macho, certo? Qual é a regra do macho? É metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Deixando por último, sempre, no caso, você vai balancear primeiro o metal, depois o ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio, certo? Ó, nessa reação que eu dei como exemplo, aliás, antes de tudo, vocês precisam relembrar onde é que eu encontro metal e ametal na tabela, tá? O metal, se você, aqui está o desenho da tabela, é um desenho mais ou menos. O que acontece, ó? O metal, se você for ver, pega uma tabelinha de preferência colorida na internet, você vai visualizar um pouco melhor. Vai ter meio que uma escadinha onde está localizado os ametais. Os metais são todos que estão aqui, ó. E esses que estão aqui no cantinho são os gases nobres. Então aqui é como eu falei, a gente está relembrando um pouquinho de química geral, alguns conceitos de química geral que a gente vai aprendendo durante o curso e são importantes para poder resolver algumas questões. Principalmente em reações de precipitação, a gente vai precisar balancear a reação, certo? E aí o que acontece? Vamos lá. Como é que eu faço o balanceamento da reação? Ó, eu não tenho metal, quer dizer, metal é metal que eu não tenho, porque eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio, oxigênio, carbono, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Então, eu só tenho carbono, hidrogênio, oxigênio. Como é que eu faço para balancear essa reação? Então, primeiro eu vou balancear o carbono. Então, como é que eu faço? Ó, a quantidade que eu tenho no reagente do átomo, eu tenho que ter também no produto. A mesma quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho 2 carbonos aqui, aqui eu só tenho 1. Então, que número eu coloco? 2. Por quê? 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Então, meu carbono encontra-se balanceado. Aí eu vou para depois, que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio, aqui eu tenho 4. Se eu tenho 4, então aqui eu tenho 2. Que número eu coloco aqui para poder, quando multiplicar, dar 4? 2. 2 vezes 2, 4. Balanceei o hidrogênio.
E por último, o oxigênio. Vamos lá ver? Ó, aqui eu só tenho 2. Mas esse 2 que eu coloquei aqui na frente, eu vou multiplicar também, não só o carbono, mas a quantidade também de átomos do oxigênio. Então aqui, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 4 átomos de carbono, de oxigênio aqui, e 2 aqui. Então no total eu tenho 6. Bom, aqui eu só tenho 2. Então que número eu posso colocar aqui na frente para que dê 6? Então eu vou colocar o 3. Porque esse aqui eu tenho 6, então 3 vezes 2, 6 também. 6 também. Logo, eu vou balancear, eu balanceei a minha reação. Então, reação, no caso, balanceamento de reação é você colocar na mesma quantidade o que eu tenho no reagente como eu tenho no produto. A ideia é como se você fosse assar um bolo e antes de você fazer um bolo, você pesasse ele. Quando você pesa, sei lá, vamos dizer que dê dos 300 gramas, 500 gramas de peso. Quando você terminar de assá-lo, certo? Você tem que obrigatoriamente ter a mesma massa, porque a quantidade que eu tenho no meu reagente tem que ser a mesma quantidade que eu tenho no meu produto, no caso, no exemplo que eu dei da formação do bolo. Ok? Vamos lá, galera. Vamos dar início a nosso primeiro tipo de reação, onde é que realmente está relacionado com o conteúdo, que a nossa primeira reação é a reação de precipitação, metátese ou dupla troca, tá? Essa definição, na verdade, essa explicação aqui de dupla troca, por quê? Porque é o seguinte, eu até botei um asterisco aqui para vocês se ligarem. Aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que aqui é um reagente AB com outro reagente CD e o produto vai ser AC e BD. Por que ela é chamada também de dupla troca? Porque se você for analisar, ó, é como se fosse uma troca de casal, uma troca de elementos, ó. No caso, o A está com o C no produto aqui formado e o B está com D nessa formação aqui. Então, essa reação tem essa característica de ocorrer uma dupla troca no caso de elementos, no caso de elementos da substância, só que essa dupla troca ela ocorre de acordo com uma regrinha, certo? Que aí o que acontece? A gente vai explicar, eu vou botar as regrinhas aqui para vocês poderem copiar, poder memorizar, porque vai ser importante para você descobrir qual o produto formado nesse tipo de reação. Então, o que acontece? A reação de precipitação, nada mais nada menos que a precipitação é uma reação que obtém-se um precipitado. O que é esse precipitado? É uma substância sólida obtida pelo reagente. Tranquilo? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Esse exemplo é bem tranquilo. Eu vou explicar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo e ir copiando, porque assim, o quadro não é grande, já expliquei isso. Então, a gente vai fazendo com que dá mesmo. E aí o que acontece? Simbora, ó. A reação K2CO3 mais NiCl2 vai produzir. Geralmente ele pergunta isso, na verdade. E aí vocês vão entender o quão importante é aquilo que eu falei de balanceamento. Ó. Por exemplo, eu tenho esse reagente. Como é que eu vou saber quais são os produtos formados? Certo? E quem é o meu precipitado? Nesse caso, se liga aqui, ó. Sempre o metal, isso aqui é o metal, ó. Lembra o que eu falei? Metal está localizado à esquerda na tabela e o metal mais à direitinha, perto daquela escada. O que acontece? Ó, o metal ele tem característica de ser carga positiva. Ele obrigatoriamente, geralmente, vem à esquerda. E à direita, geralmente aqui são os ametais, tem carga negativa. Tem carga negativa, ó. Tem carga negativa. Então, o que acontece? Essa dupla troca, certo? Ela vai se ligar o positivo. Lembra? Os opostos se atraem. O que acontece? O positivo vai com o negativo. Então, esse cara vai se ligar com esse. Aí aqui vai ficar KCl, produto formado,
KCl, certo? E Ni com CO3. A pergunta que não quer calar é: qual deles é o precipitado? Aí a gente vai ver qual é, pela regrinha. Por enquanto, e o precipitado, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, ó. O precipitado é o insolúvel, certo? É o insolúvel, certo? É um sólido insolúvel. Anota aí. O que acontece, ó? Beleza, formou esse com esse e esse com esse. Pronto, beleza. Mas, Matheus, qual é o solúvel e qual é o insolúvel? Por quê? Eu vou explicar isso. Só que, antes de tudo, por que eu falei de balanceamento? Aí o que acontece? Vocês precisam saber. Regra do macho para balancear. Então, eu vou balancear primeiro o metal. Carbono. No caso, os metais são esses aqui, ó. O ametal, que é o cloro. E deixar por último carbono, hidrogênio, se tiver. Como aqui no caso não tem hidrogênio. Deixar por último o oxigênio. Então, vamos lá, ó. Metal, aqui eu tenho 2. Então, eu vou botar 2 aqui, ó. Balanceei. Certo? O ametal, no caso o níquel. O níquel eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Está balanceado. Carbono, tenho 1. Tem 1 aqui. Está balanceado. Ah, o ametal que eu esqueci, ó. O cloro. Aqui eu tenho 2. 2 vezes 1, 2. Está balanceado também. Fechou. Hidrogênio não tem o oxigênio. O oxigênio eu tenho 3 aqui. 3 aqui. Balanceou. Por isso que é tão importante você saber balancear. Pronto. Ó, o que acontece? Eu vou escrever... Eu vou apagar o quadro, eu vou escrever as regrinhas. Mas nessa reação aí, vocês precisam saber que o KCl é o solúvel. E esse cara, o meu precipitado, é meu insolúvel. Tá? Vou escrever as regrinhas para vocês saberem. Inclusive, depois a gente volta para essa reação. Então vamos lá, galera. Ó, o que acontece? Ó? A gente vai falar agora das regras de solubilidade, certo? Onde os íons que estamos falando, certo? Que lembra que eu falei que para a gente poder prever se quem é o solúvel, quem é o insolúvel. No caso, o insolúvel vai ser o seu precipitado. Então vocês, além de prever a reação, tem que saber qual é o que vai ser o solúvel e qual que vai ser o insolúvel, certo? Detalhe, solubilidade, quando eu falo, está relacionado com água, tá? Porque a água é o solvente universal, é aquele que dissolve. Então, na química, a gente utiliza muito a questão do líquido. O líquido principal será a água, tá? Solúvel. Se você tiver no caso, o metal, Li+, Na+, K+, NH+, se ligando com qualquer outra substância, eles vão ser solúveis. Por isso que eu botei já aqui, ó, exceção não há. Mesma coisa o NO3-, o C2H3O, o ClO4 e o ClO3-, o ClO4- e o ClO3-. Eles se ligando com qualquer outro metal, com o íon positivo, esses aqui se ligando ao íon negativo, eles serão solúveis, por isso que eu já botei ali, não há exceções. Tá? Cl-, Br- e I-. Eles só serão insolúveis se por um acaso ele se ligar com a prata mais, o Hg2+, e o chumbo, no caso Pb2+, Pb mais 2. No caso a prata, mercúrio e o chumbo, sendo que nessa condição, mais 1 mais 2 mais e mais 2. No caso esse cara aqui, SO4-2, ele só será insolúvel se ele se estivesse ligando ao estrôncio 2+, ao bário 2+, chumbo mais, prata mais e Ca mais 2. Outro, OH-, S2-, O2-. Eles só serão solúveis se estivesse ligando a Li+, Na+, K+, ou NH4+. Repare, por que eu botei o asterisco em OH- e o S2-?
Obviamente, aqui já tinha regra, ó. Ligando-se a esse serão sempre solúveis. E eu botei aqui, ó, como exceção. Por quê? Porque o que acontece? Esse carinha e esse carinha, se ele estivesse ligando a Li+, Na+, e K+, eles serão ligeiramente solúveis. Eles não serão, tipo assim, não é uma coisa muito solúvel, não é muito dissolvido. Porém, ele consegue se dissolver, mas não tão facilmente, certo? Tanto o OH- como o S2-. Então, assim, dá uma pausada no vídeo e assim, coloca meio que... Porque aqui não tem espaço, então vocês colocam uma setinha, escreve isso que eu acabei de falar. Eles serão ligeiramente solúveis, se ligando a Li+, Na+, e o K+. Tranquilo? Vamos lá. CO3, PO4 menos 3 e SO3 2-. Eles só serão solúveis se estiver se ligando a esses caras. Tranquilo? Ó, repare que nas minhas exceções, ó, botei insolúvel e solúvel, tá? Tranquilo? Então, essas são as regrinhas. Precisa fixar para poder descobrir o produto formado, qual é o precipitado, qual é o solúvel. E aí, é bem importante vocês resolverem isso, certo? Vamos olhar de novo a nossa reação, certo? Repara, ó, pega aí vocês, acompanha aí a reação que eu tinha explicado para vocês. No caso, K2CO3, NiCl2. Como é que eu vou saber, ó? Vou escrever aqui. Deixa eu apagar uma partezinha aqui e escrever. Vou apagar aqui, ó, gente. Só pra gente poder ver a reação. Tá? Mais uma vez, essas regrinhas talvez eu mande... Talvez não, é bem possível que eu mande pra Bia, eu deixe lá no nosso local onde vai estar escrito onde vai estar postados os vídeos. Então eu vou deixar um lugar lá que tem essas regrinhas, também as regras que a gente vai falar de inox, enfim. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A reação que eu tinha colocado foi K2CO3, certo? NiS mais NiCl2. Ó, vamos lá? Então, deixa eu botar aqui. Cl menos, Ni mais, K mais, CO3 menos. Ó, vamos lá. Vamos lá, a primeira coisa, ó, vai se ligar esse com esse, lembra que eu falei? Então, ó, só por aqui, ó, K+, sendo K+, se ligando a Cl-, K+, ele tem alguma exceção? Não. Então, o Cl- só vai ser insolúvel se estiver se ligando a esses aqui, ó. Então, nesse caso, esse cara é o solúvel. Obrigatoriamente o outro é insolúvel, mas vamos ver pela regra. CO3-, CO3. Esqueci de botar o menos aqui. CO3-. O que acontece? CO3-, ele vai ser o que? Ó, eles serão solúveis se estiver se ligando a esses caras. No caso, ele está se ligando ao níquel. Então, se ele não só se torna solúvel se estiver se ligando a esses caras, então esse daqui vai ser o nosso sal, o nosso precipitado no produto formado. Então, esse cara NiCl3 será o nosso produto e KCl2 será o nosso solúvel, no caso, será o nosso solúvel. Beleza? Só para a gente finalizar, eu vou falar agora do KPS, que é o produto de solubilidade. Vou apagar aqui e a gente vai escrever. Então vamos lá, galera. Para a gente finalizar a reação de precipitação, a gente vai entrar agora numa parte bem importante, certo? A primeira delas é coeficiente de solubilidade. Velho, vou te dizer, cai pra caramba. Esse casinho aqui é chamado de constante de equilíbrio. E você vai ver vários casinhos desses. A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente calcular essa constante aqui, quando a gente vai falando de equilíbrio. Só que a gente já utiliza na reação de precipitação, tá? Então essa fórmulazinha de KPS, que é o coeficiente de solubilidade, como é que é calculado? É a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Beleza,
Tranquilo. É a concentração dos produtos sobre o reagente. Mas, Matheus, o que é concentração? Concentração também vem lá de solubilidade, quando você estudou no caso solvente, soluto, que é calculado por número de mols dividido pelo volume da solução. E aí esse mzão aqui, geralmente a concentração é mol, a unidade de medida é mol por litro. Vamos lá, viu, galera? Presta atenção. Se o volume tiver em mililitro, você vai ter que transformar, certo? Porque, tem que lembrar, vamos lá? A gente, no sistema internacional, a unidade de medida utilizada é litro. Então, já sabe. Por isso que na nossa primeira aulinha a gente já foi revisando esses conceitos de transformações de medida. Tranquilo? Vamos lá. Observação. E eu não coloquei, ó. Bota aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Observação. Bota assim, ó. Sólidos não participam. Como assim, Matheus? Participam. Certo? Por exemplo, ó, os sólidos eles não participam dessa fórmula aqui, ó. Por exemplo, na minha reação NaCl, Na+, Cl-. O que acontece, ó? Para eu achar o coeficiente de solubilidade, eu vou usar a fórmula Kps é igual a concentração. Geralmente ele dá as concentrações na questão, tá? Então vai ser a concentração dos produtos, no caso a concentração de Na+, vezes a concentração do Cl-. Certo? Nossa, que colchete horroroso. Ó, e o produto, e o reagente, Matheus? Por que você não colocou? Porque esse cara está no estado sólido. E sólidos não participam. Tranquilo? Então, Matheus, mas qual é a concentração? Na hora da prova, ele vai te dar o valor da concentração, ou então ele vai te dar o número de mols e o volume, para você poder calcular a concentração molar. Tranquilo? Beleza? Então, assim, a gente finaliza a reação de precipitação. Como eu falei, isso aqui vai ser extremamente importante para a gente resolver as questões. E vamos falar agora, vamos dar início à reação de oxirredução.